Naquele entardecer em Betânia, o ar estava denso, carregado com o aroma de nardo e de pressentimentos. Eu, Judas, olhava para Jesus. Seus olhos, de um castanho profundo e sereno, pareciam enxergar não apenas o presente, mas o fio de todos os tempos. Ele vestia uma túnica simples, de linho cru, sem tingimento, como a maioria de nós, mas sobre ele, parecia um manto real. Maria, irmã de Lázaro, com a pele bronzeada pelo sol da Judéia, e os cabelos negros presos num coque simples, ajoelhou-se e quebrou o frasco de alabastro. O perfume caríssimo inundou o ambiente. Meus dedos se fecharam em punho dentro da bolsa de moedas que eu carregava. 300 denários, um ano de trabalho de um homem comum, derramado aos pés dele. A minha mente, sempre rápida com números, calculou o pão que aquilo poderia comprar para os pobres. Por que este desperdício? Murmurei, talvez alto demais. Minha túnica, de lã um pouco mais escura, tingida de um marrom terroso, pareceu encolher-se em meu corpo. Eu era o guardião do dinheiro, o pragmático. Cada moeda tinha um propósito, um destino. Aquele ato, para mim, era a mais pura irracionalidade. Jesus me olhou, e em seus olhos não havia condenação, apenas uma tristeza antiga. Pobres, sempre os tereis convosco, disse ele. Mas a mim, nem sempre me tereis. Suas palavras, em vez de me acalmarem, acenderam uma chama de frustração dentro de mim. Ele não entendia. O reino que eu imaginava era um reino de justiça aqui e agora. Um reino onde a fome seria saciada com pão, não com gestos simbólicos. Na manhã seguinte, caminhei pelas ruas de Jerusalém em direção ao pátio do templo. O sol da primavera aquecia as pedras claras da cidade. Eu me sentia um estrangeiro entre os meus. Os outros discípulos, com suas túnicas de cores variadas, do azul de Pedro ao cinza de André, conversavam com uma fé que eu já não conseguia sentir. Eles viam milagres. Eu via oportunidades perdidas. Eles ouviam parábolas. Eu ouvia promessas vagas. Minha pele, também morena, mas marcada pela preocupação, parecia mais pálida. Meus olhos, de um castanho mais claro, quase âmbar, perscrutavam as multidões, procurando algo, uma solução, uma saída. Eu queria forçar a situação. Se Jesus era o Messias, o rei, então que agisse como tal, que tomasse o poder, que expulsasse os romanos, que estabelecesse o seu trono. Talvez, se ele fosse pressionado, se ficasse encurralado, finalmente revelaria todo o seu poder. Com esse pensamento martelando na minha cabeça, cheguei ao palácio de Caifás. Os guardas, com suas armaduras reluzentes, me olharam com desdém. Lá dentro, os principais sacerdotes, homens mais velhos de barbas longas e grisalhas, vestidos em túnicas finas e ricamente bordadas, estavam reunidos. Seus rostos eram máscaras de astúcia e poder. Amenás, o sogro de Caifás, tinha olhos pequenos e penetrantes, como os de uma ave de rapina. Caifás, mais jovem, tinha uma expressão dura, a boca sempre uma linha fina sob a barba bem cuidada. Eles me receberam com uma curiosidade cautelosa. O que me darei se eu vou-lo entregar? Perguntei, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Um murmúrio percorreu a sala. Eles se entreolharam. Foi Caifás quem respondeu, os olhos fixos nos meus. 30 moedas de prata. O som do metal batendo na mesa de madeira ecoou no silêncio. Eram moedas pesadas, de prata de Tiro, o pagamento padrão pela vida de um escravo. O preço da minha desilusão. Eu as peguei. Estavam frias. A noite da Páscoa chegou. Estávamos no cenáculo, uma sala ampla no andar de cima de uma casa amiga. A luz trêmula das lamparinas de azeite dançava nas paredes, criando sombras longas. Jesus no centro partiu o pão. Seus movimentos eram lentos, deliberados. Tomai e comi, isto é o meu corpo. Depois, o cálice de vinho. Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Meu coração batia descompassado. Ele sabia, seus olhos encontraram os meus por um instante. E nesse instante eu vi não apenas o conhecimento, mas uma compaixão que quase me despedaçou. Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Um a um, os outros perguntaram, porventura sou eu, Senhor? O pânico se instalou. Quando chegou a minha vez, a pergunta saiu como um sussurro. Sou eu, Rabi? E ele respondeu, apenas para mim tu o disseste. Então me estendeu um pedaço de pão molhado no molho, um gesto de honra, de amizade. Aquele gesto foi a minha sentença. Era um último apelo, uma última chance, mas o plano já estava em movimento. A escuridão que eu havia convidado para dentro de mim tomou conta. O que pretendes fazer? Faze-o depressa, ele disse. Levantei-me e saí. O ar frio da noite foi um choque. Eu estava sozinho. Atravessei o vale do Cédron, em direção ao Getsemane. A lua cheia iluminava meu caminho. Atrás de mim, vinha a corte de soldados romanos, com suas couraças e elmos brilhando, e os guardas do templo com suas tochas e porretes.
Eu conhecia bem aquele jardim. Era o nosso refúgio. Encontramos Jesus orando. Seu rosto estava banhado de suor. A angústia marcava sua expressão. Sua túnica parecia colada ao corpo. Os outros discípulos, exaustos, dormiam ali perto. Aproximei-me. O som das minhas sandálias no cascalho parecia um trovão. Meu coração era uma pedra no peito. Salve, Rabi, inclinei-me e beijei sua face. O beijo, um sinal de afeto, transformado em marca da traição. O calor da sua pele contra os meus lábios me queimou. Amigo, a que vieste? Ele perguntou, a voz firme, mas cheia de uma dor infinita. Então se dirigiu aos guardas. A quem buscais? A Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse ele. Com essas palavras os homens recuaram e caíram por terra, como se atingidos por uma força invisível. Aquele poder era real. Eu tinha visto, mas era tarde demais. Assisti de longe, escondido nas sombras, enquanto eles o levavam. A confusão, a espada de Pedro cortando a orelha de um servo, a calma de Jesus ao curá-lo. Tudo passou como um sonho febril. Na manhã seguinte, o remorso me atingiu com a força de um maremoto. O plano falhara. Jesus não se libertara. Ele se entregou, corri de volta ao templo, o saco com as moedas de prata pesando 1 tonelada em minhas mãos. Os sacerdotes me olharam com desprezo. Pequei, traindo sangue inocente. Gritei, a voz rouca, de desespero. Que nos importa? Isso é contigo, respondeu Caifás, virando-me as costas. O desprezo deles foi o golpe final. Joguei as moedas no chão do santuário. O tilintar da prata no mármore foi o som mais solitário que já ouvi. Elas rolaram, brilhando sob a luz da manhã, testemunhas mudas do meu erro colossal. Eu queria um rei, um libertador político, mas ele era outra coisa, algo muito maior. E eu, na minha arrogância e impaciência, o vendi pelo preço de um escravo. Saí dali, cego pelas lágrimas, e a única coisa que consegui ver à minha frente era o fim. O peso daquelas 30 moedas de prata era o peso do mundo, um peso que eu não conseguia mais suportar. Obrigado por me ouvirem. Se esta história te tocou de alguma forma, considere se inscrever para mais reflexões como esta. Até a próxima!